Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero te contar algo que, sinceramente, pode incomodar um pouco no começo, mas, se você realmente prestar atenção, pode virar uma chave tão profunda na sua mente que você nunca mais vai olhar para a manifestação da mesma forma. E eu digo isso não baseado em teoria, e sim em um caso real, de alguém que está no mesmo campo que eu e que provavelmente você já viu em algum momento na internet, Mary-Kate. Mary-Kate não é uma curiosa, não é alguém que tropeçou na lei da atração, nem uma pessoa que teve um golpe de sorte. Ela vive isso, ela ensina isso, ela respira isso. Ela é americana, fala de manifestação com propriedade e está há anos imersa nesse universo, assim como eu, como você, como todos que já perceberam que existe algo muito maior acontecendo por trás daquilo que chamamos de realidade. E foi justamente por isso que a história dela me chamou a atenção. Não porque ela manifestou dinheiro, isso, sinceramente, é apenas um efeito colateral quando a mente está alinhada. Mas porque ela manifestou algo relativamente grande sem sequer perceber que aquilo estava acontecendo. E isso, para mim, é fascinante. Porque revela o ponto que quase ninguém entende. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você decide ser. Deixa eu contextualizar. Mary-Kate descobriu, semanas depois, que havia manifestado $10 mil. Não foi ganhando um prêmio, não foi recebendo uma quantia mágica, não foi uma transferência, não surgiu um cheque misterioso. Foi muito mais sutil, muito mais inteligente e muito mais coerente com o funcionamento da mente subconsciente. O dinheiro veio em partes, fragmentado em pequenas oportunidades, novas possibilidades, vendas inesperadas, pagamentos extras, caminhos que ela nem tinha planejado, até que um dia, somando tudo, ela percebeu. Eu acabei de manifestar $10 mil. E isso me fez parar, porque esse é o maior erro das pessoas quando tentam usar a lei da atração. Elas esperam o extraordinário enquanto ignoram o óbvio. Elas querem que a manifestação venha com fogos de artifício, música celestial, notificações do universo dizendo parabéns, você conseguiu. Mas a verdade é outra. A manifestação não acontece como você imagina. Ela acontece como você é. E o que Mary-Kate fez foi algo que quase ninguém faz. Ela mudou o estado antes de querer mudar o resultado. Ela não ficou esperando o dinheiro. Ela não ficou pedindo. Ela não ficou observando o extrato bancário todos os dias. Ela não ficou checando sinais. Ela decidiu quem ela era e o mundo se ajustou. E eu preciso que você entenda isso antes de continuar. Quando você quer, você vibra falta. Quando você decide, você vibra posse. O universo não recompensa desejo, ele reflete identidade. Mary-Kate não repetiu um mantra esperando algo acontecer. Ela repetiu um mantra porque já havia decidido que aquilo era inevitável. E quando ela fez isso, algo silencioso começou a acontecer. A realidade começou a rearranjar as peças ao redor dela. E ninguém percebe esse momento. Ninguém vê essa engrenagem. É um instante em que o universo deixa de te testar e começa a te obedecer. E é isso que eu quero te mostrar a partir de agora. Como um único código verbal, foi capaz de alterar a identidade da Mary-Kate e, a partir disso, reescrever completamente o que ela considerava possível. Porque quando você entende isso, você nunca mais repete um mantra como se estivesse tentando convencer o universo. Você repete porque finalmente assumiu o lugar de quem já venceu. E é aí que a manifestação começa sem aviso, sem ritual, sem mágica, apenas inevitável. Antes de eu te revelar o mantra que Mary-Kate utilizou, você precisa entender algo que quase ninguém percebe e é justamente isso que separa quem manifesta com consistência de quem vive tentando. Tentando e nunca chega lá. Existe uma ilusão coletiva, um vício mental quase automático, que faz as pessoas acreditarem que manifestação é um pedido. Elas tratam o universo como se ele fosse um gerente de banco, um atendente celestial, alguém encarregado de analisar suas solicitações e liberar ou não aquilo que elas desejam. Mas não é assim que funciona. Nunca foi. A manifestação não responde ao que você quer. A manifestação responde ao que você aceita como verdade. E aqui está o ponto que Mary-Kate entendeu, talvez sem perceber completamente a profundidade daquilo que estava vivendo. Enquanto você deseja, você vibra ausência. Enquanto você imagina, você vibra futuro. Enquanto você espera, você vibra distância. E toda vibração é um imã. É por isso que tanta gente estuda, consome conteúdo, assiste vídeos, faz anotações e continua no mesmo lugar. Elas sabem o conceito, mas não integram a identidade. Elas querem prosperar, mas continuam vibrando como quem busca algo que ainda não é delas. E sabe qual é o maior sintoma disso? A pessoa olha para a própria vida com um questionário. Será que está funcionando? Será que desta vez vai... Será que o universo ouviu meu pedido? Percebe? Essas perguntas não são de alguém que criou.
são de alguém que duvida. E a dúvida é a forma mais eficiente de cancelar uma manifestação. Mary Kate percebeu que existiam crenças silenciosas operando dentro dela. Crenças que, mesmo com todo o conhecimento que ela já tinha, estavam segurando sua vida no mesmo patamar. E, se isso acontece com alguém que vive disso, imagine com quem ainda está tentando entender o básico, e é aqui que tudo começa a fazer sentido. Ela notou que, apesar de ensinar manifestação há anos, havia uma parte dela que ainda acreditava que certas coisas eram difíceis demais, distantes demais ou improváveis demais. Não era uma crença grande, óbvia, não era um trauma evidente, era aquele tipo de pensamento que passa rápido e você nem percebe que está minando sua vida. Algo sutil, mas constante. E é esse o inimigo real. As pessoas imaginam que o que trava sua prosperidade são eventos gigantescos da economia, o governo, a falta de oportunidades, alguém que te atrapalhou, mas não. O que te trava são microdecisões inconscientes que você repete todos os dias sem perceber. Isso é grande demais para mim. Eu não sei se consigo, talvez não seja a hora. Preciso esperar algo acontecer primeiro. Essas frases não parecem destrutivas, mas elas ordenam ao universo. Eu ainda não sou isso. E o universo só sabe responder a uma coisa: quem você está sendo agora. Mary Kate percebeu esse detalhe e fez algo que quase ninguém faz. Ela não tentou lutar contra os pensamentos. Ela não tentou se convencer de algo melhor. Ela decidiu, e essa palavra decidir é o divisor de águas entre quem manifesta e quem estuda a manifestação. Decidir não é desejar. Decidir não é torcer. Decidir não é repetir uma frase esperando que ela funcione. Decidir é ocupar o lugar interno de quem já tem. E quando ela tomou essa decisão, o mantra não foi uma frase bonita. Ele foi uma declaração de identidade. E identidade é a única coisa que a realidade não consegue ignorar. Porque a manifestação não começa quando você pede. Ela começa quando você se torna. Esse é o ponto que eu preciso que você absorva agora, antes de ir para o próximo bloco. A vida não te entrega o que você quer. A vida te entrega o que você aceita como inevitável. Mary Kate descobriu isso do jeito mais simples, vivendo. E agora você vai descobrir como ela fez isso de forma prática. Prepare-se, porque no próximo bloco eu vou te mostrar o mantra exato que alterou não apenas o que ela manifestou, mas principalmente quem ela decidiu ser. Chegamos ao ponto central dessa história, o momento em que tudo mudou. E antes de revelar o mantra, você precisa entender algo essencial. O poder dele não estava nas palavras, mas no lugar interno de onde ela passou, a pronunciar las. Mary Kate não começou repetindo uma frase para ver se funcionava. Ela não estava testando o universo. Ela não estava pedindo permissão. Ela estava determinando sua realidade. E é aqui que a maioria erra. As pessoas usam mantras como quem entrega um currículo esperando aprovação. Mary Kate usou como quem assina um contrato consigo mesma. O mantra era este: eu decido que tudo é possível e que o meu sucesso é inevitável. Leia de novo, bem devagar. Não é uma súplica, não é uma tentativa, não é um pedido. É uma decisão. E decisões verdadeiras não abrem espaço para negociação. Não existe. Eu decido, mas se não der certo. Não existe plano B. Não existe monitoramento obsessivo. Não existe contagem de dias. Não existe ansiedade esperando sinais. Quando você realmente decide algo, o universo se curva. Porque decisão é um comando vibracional. E aqui começa a mágica. Mary Kate passou a repetir esse mantra 2 vezes por dia ao acordar e antes de dormir. Não como uma fugitiva tentando fugir de crenças ruins, mas como quem ocupa um lugar. Ela não estava tentando acreditar. Ela estava assumindo. E, em poucas semanas, algo curioso começou a acontecer. Dinheiro começou a surgir. Não como um prêmio, não como um cheque inesperado caindo do céu, mas como uma sequência de eventos naturais, lógicos, orgânicos, pequenos valores, novas entradas, oportunidades, pagamentos. Até que, somando tudo, ela percebeu. Tinha manifestado mais de $10 mil. E a parte mais interessante, ela não fez nada diferente, ela não trabalhou mais, ela não se esforçou mais, ela não mudou suas estratégias. O que mudou foi quem ela era enquanto fazia o que já fazia. E essa é a parte que destrava a mente de quem entende manifestação apenas como técnica. A vida não responde às suas ações. A vida responde ao estado interno de onde elas surgem. Você pode trabalhar 12 horas por dia e continuar pobre. Você pode fazer afirmações infinitas e continuar travado. Você pode orar, meditar, visualizar e nada acontecer. Por quê?
porque o universo não escuta o que você faz. Ele escuta quem você é enquanto faz. Mary-Kate assumiu uma identidade blindada emocionalmente. Tudo é possível para mim, ou seja, não existe resistência. Meu sucesso é inevitável, ou seja, não existe dúvida. Quando não há dúvida, não há atraso. Quando não há resistência, não há bloqueio. Quando não há disputa interna, o externo não tem outra opção a não ser obedecer. E você precisa entender isso. Não foi o mantra que trouxe dinheiro para Mary-Kate. Foi o lugar interno que o mantra ativou. O mantra não cria a prosperidade. Ele elimina a identidade que impede que ela chegue, e é por isso que algumas pessoas repetem milhares de frases e continuam vivendo a mesma história. Elas não decidiram, elas apenas desejam. E desejo, energeticamente, carrega ausência. Decisão carrega posse. Enquanto você desejar prosperidade, ela estará longe. Quando você decidir que ela é inevitável, ela não terá escolha. Mary-Kate não repetiu palavras. Ela instalou uma sentença existencial. E agora que você já entendeu o mecanismo emocional e vibracional do mantra, no próximo bloco eu vou te mostrar como aplicar isso na sua própria vida, sem esforço, sem obsessão e sem precisar passar anos tentando. Agora que você entendeu o que aconteceu com a Mary-Kate, chegou o momento mais importante deste vídeo. Como aplicar isso em você. Não como teoria, não como inspiração bonita, mas como um processo real, capaz de mudar sua vibração, seus resultados e a forma como a vida responde a você. E aqui vai o primeiro choque de realidade. A maioria das pessoas não manifesta o que deseja porque não consegue sustentar a identidade capaz de receber aquilo que pede. Elas dizem que querem prosperar, mas reagem como alguém pobre. Dizem que querem clientes, mas vibram falta. Dizem que querem um relacionamento, mas sentem medo. Dizem que querem liberdade, mas se comportam como presas. Elas pedem uma coisa e vibram o contrário. E o universo não responde ao pedido, ele responde à vibração. Por isso o mantra funcionou tão rápido para Mary-Kate. Ele não informava o universo sobre o que ela queria. Ele informava quem ela era. E agora eu quero te mostrar exatamente como instalar essa mesma estrutura internamente. Pare de desejar e comece a decidir. Desejo tem cheiro de falta. Decisão tem cheiro de posse. Desejar é olhar para o que quer e dizer: eu espero que um dia isso aconteça. Decidir é olhar para o mesmo futuro e dizer: isso já é meu. Só estou caminhando até a versão de mim que vive isso. Mary-Kate não desejou prosperidade. Ela determinou. Você precisa fazer o mesmo. Repita internamente. Não como quem está tentando acreditar, mas como quem está assinando um documento existencial. Eu decido. Passo 2. Use o mantra como um comando, não como um pedido. Você pode usar exatamente a mesma frase, desde que entenda sua natureza. Eu decido que tudo é possível e que o meu sucesso é inevitável. Não recite como quem tenta se convencer. Recite como quem declara uma realidade. Não diga olhando para o futuro. Diga como quem fala do presente. O erro fatal das pessoas é repetir afirmações pedindo para que funcionem. Essa postura denuncia dúvida, e dúvida é a morte vibracional da manifestação. Faça como Mary-Kate. Ao acordar, seu cérebro está mais maleável e aberto antes de dormir. Seu subconsciente absorve, sem resistência, durante o dia, não para insistir, mas para lembrar quem você é. Não tente forçar o sentimento. Sentimento é consequência, não ação. Quando a identidade muda, o sentimento segue. Passo 3. Pare de monitorar o resultado. Esse ponto separa os amadores dos criadores conscientes. Se você repete o mantra hoje e entra no extrato bancário amanhã procurando sinal, não entendeu nada. A Mary-Kate só percebeu que manifestou mais de $10 mil depois. Por quê? Porque ela não ficou olhando para a janela esperando o carteiro do universo. Ela estava ocupada, sendo a versão próspera. Quem vive como se já tivesse, não checa. Quem checa, denuncia dúvida. Quem duvida, cancela o processo. Passo 4, sustente identidade. A manifestação não é um evento, é um reflexo. A realidade não muda quando você faz algo. Ela muda quando você se torna alguém. A pergunta não é: o que eu preciso fazer para manifestar? A pergunta correta é: quem eu preciso ser para que isso seja natural? Mary-Kate não fez mais nada. Ela virou alguém para quem prosperar é normal. E quando algo se torna normal para você, o universo para de te testar e começa a te acompanhar. Passo 5. Permita o tempo de eco. Esse é o ponto que derruba quase todo mundo. Você muda a crença hoje, mas ainda está vivendo os restos do antigo eu.
É o período em que a vida está devolvendo o eco da versão anterior. É aqui que muitos desistem. É aqui que muitos dizem que nada funciona. É aqui que a maioria volta pro velho eu. Mary Kate não recuou, ela permaneceu e, como consequência, a realidade se dobrou. Se você aplicar esses passos exatamente assim, você não vai apenas atrair um resultado. Você vai se tornar alguém capaz de sustentar qualquer resultado. E agora, no próximo bloco, eu vou te mostrar algo ainda mais profundo, porque existe uma diferença brutal entre saber o que te trava e eliminar a trava. E como isso explica porque você ainda não está vivendo o que sabe que merece. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que estava a um passo de algo grande, mas esse passo nunca acontecia? Já teve a sensação de que existe uma espécie de teto invisível que impede você de avançar? Como se toda vez que as coisas finalmente começassem a funcionar, alguma força oculta puxasse você de volta para o mesmo ponto? Isso não acontece porque você não é capaz. Não acontece porque falta conhecimento, talento, esforço ou desejo. A razão é muito mais profunda e muito mais incômoda. Existe um código dentro de você que não permite que você vá além do nível financeiro e emocional que o seu subconsciente considera seguro. Mary Kate percebeu isso da forma mais poderosa possível. Ela não manifestou $10.000 porque decorou frases, fez visualização perfeita, repetiu afirmações como um robô ou porque estava vibrando alto todos os dias. Ela conseguiu porque mudou o código interno que dizia o que era permitido acontecer na vida dela. Quando ela realmente decidiu que o sucesso era inevitável, algo mudou por dentro. E quando algo muda por dentro, o mundo não tem outra escolha além de responder. E essa é a parte que quase ninguém entende. A vida não entrega o que você quer, ela entrega aquilo que você permite. Não adianta pedir prosperidade se lá no fundo existe um comando silencioso que diz: não confie nisso, não é pra você, vai dar errado de novo. Esse comando é o que trava tudo. Ele faz você trabalhar mais do que precisa, se esforçar além do necessário, carregar peso emocional que não deveria estar aí. E no final, o resultado é sempre o mesmo: cansaço, frustração, um sentimento de que você está sobrevivendo quando deveria estar crescendo. Agora imagine o que acontece quando esse código muda. Imagine o que acontece quando o seu subconsciente deixa de ver o dinheiro como ameaça e passa a reconhecê-lo como algo natural. Imagine acordar e perceber que você não está mais tentando prosperar, você está permitindo. E existe uma diferença brutal entre quem tenta prosperar e quem permite prosperar. Um luta contra a realidade, o outro, a conversa muda, simplesmente recebe. É isso que a sessão Prosperidade Sem Esforço faz. Ela não te dá motivação temporária, não te entrega técnicas que você esquece uma semana depois, não te promete fórmulas mágicas. Ela faz algo que ninguém faz. Troca o código que determina como o seu subconsciente reage ao dinheiro. Porque a verdade, ela é simples e talvez dolorosa. Não adianta empurrar a vida para frente se a sua mente está programada para puxar você de volta. Quando o código interno muda, você não precisa mais lutar por prosperidade. Ela vem, as ideias aparecem, as oportunidades surgem, pessoas certas entram, decisões ficam óbvias. E o que antes parecia impossível começa a acontecer com uma naturalidade quase desconcertante. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de ser obstáculo. Se você sente, lá no fundo, que nasceu para algo maior do que está vivendo hoje, se existe uma voz interna que insiste em dizer que você poderia estar em outro patamar, se você já cansou de saber o que fazer, mas nunca conseguir fazer o que sabe, então este é o momento. Não para acreditar mais forte, não para esperar um milagre, mas para mudar o programa que decide o quanto você pode receber da vida. A decisão agora é simples: continuar tentando com a mente que trava, ou instalar o código que libera. A seção Prosperidade Sem Esforço está disponível e o link está no primeiro comentário fixado. Clique, veja os detalhes e faça a escolha que versões antigas de você jamais fariam. Porque às vezes tudo que separa a vida que você tem da vida que você merece é um código, e hoje você pode trocar o seu